Olá, eu sou o professor Douglas Mota Xavier de Lima, da Universidade Federal do Oeste do Pará, e hoje eu tenho o prazer de estar participando do projeto Pontes para o Passado e falar um pouco sobre a narrativa conhecida em língua portuguesa como Diário do Embaixador Nicolau Lankmann de Walkenstein. Trata-se de uma narrativa quatrocentista, possivelmente escrita pelo próprio Nicolau Lankmann de Walkenstein, embaixador do imperador e clérigo, capelão da corte imperial, ou por alguém que esteve presente na comitiva e muito próximo de Nicolau. Esse texto ele foi editado pela primeira vez em 1503 e foi ofertado como um presente ao filho de Frederico III e Dona Leonor, os protagonistas da nossa narrativa, e essa fonte, partindo principalmente da edição de 1503, conservada na Biblioteca Britânica, ela foi publicada ainda no século XVIII, no século XIX, por exemplo, nas provas genealógicas da Casa Real Portuguesa. Recentemente, em 1992, o historiador e filólogo Aires Nascimento, ele fez uma nova edição partindo de um outro manuscrito, o manuscrito de Viena, que atesta a obra como um texto do século XV, e fez uma tradução do latim para o português, ofertando uma obra em edição bilíngue, que é a base da minha apresentação e é considerada hoje a versão mais atual dessa narrativa do Nicolau Lankmann de Walkenstein. O texto está estruturado em forma de diário, a ordem cronológica se impõe. No entanto, o elemento central deixa de ser necessariamente a negociação ou a diplomacia, as relações diplomáticas, e concentra-se na celebração do casamento. É nesse sentido que nós vamos ver uma obra na qual os embaixadores saem de Salzburgo, na diocese de Salzburgo, no Sacro Império Romano Germânico, viajam a Portugal e dali seguem para celebrar o casamento nas cidades italianas. Então não é um texto sobre as negociações diplomáticas, essas negociações ocorreram anos antes, ligadas sobretudo a Dom Afonso V, o Magnânimo, rei de Aragão, e nessa narrativa nós temos já o desfecho dessas negociações com a celebração do casamento. Esse texto ele pode ser dividido em três grandes partes. A primeira delas é uma espécie de peregrinação, o que reforça o caráter híbrido das narrativas de viagem como um todo, e principalmente desses textos ligados às viagens diplomáticas. Então, toda a primeira parte do texto, nós vamos ver essa ordem cronológica muito mais frágil, muito mais dispersa na narrativa, e os dois embaixadores que são clérigos visitando uma série de mosteiros, catedrais, e principalmente mudando uma rota para chegar até Santiago de Compostela, enfrentando perigos. Eles foram assaltados durante a viagem pela Península Ibérica. Então, nessa primeira etapa, nós temos aqui uma série de elementos que vão nos apontar para um texto mais ligado à peregrinação. Na sequência, nós chegamos ao segundo grande ponto dessa narrativa, que é a celebração do casamento em Portugal, a chegada dos embaixadores ao reino português, a celebração das festas públicas, as cerimônias da corte, e podemos acompanhar nessa longa narrativa, nessa etapa do texto, uma série de celebrações, as cerimônias da monarquia e a produção de um padrão cerimonial já diferenciado, que já apontava para o que seria o cerimonial monárquico do início do século seguinte, da grande era ultramarina. Então nós temos aqui uma celebração, os teatros, as procissões, as festas palacianas, festas públicas, justas, torneios, uma série de elementos que vão se envolver nas celebrações ocorridas em Portugal. Acrescento também a questão de dois elementos. É um momento em que Portugal já vive uma expansão ultramarina, então cada vez mais esses elementos do ultramar, como homens das Canárias, homens do litoral africano, passam a ser incorporados na celebração da monarquia portuguesa, e nós também temos aí uma das primeiras manifestações
do culto ao infante santo, o infante Dom Fernando, que morreu cativo em Tanger, né, que marca também esse século XV português. Na sequência do texto, nós temos a viagem que a comitiva faz, a chegada ao porto de Livorno, as dificuldades para atracar nesse porto e toda a recepção, as cerimônias ocorridas nas cidades italianas, passando por Pisa, Florença, Roma, Nápoles, que vão ser importantíssimas para a celebração desse casamento que ocorreu em Roma pelo Papa Nicolau V. Então, esse é um texto muito interessante, é uma narrativa, novamente, relacionada a uma viagem diplomática, mas que mostra esse caráter híbrido com a valorização da cidade, a exaltação do Reino de Portugal, momentos que são nitidamente mais voltados a experiências religiosas, devoções, por exemplo, a devoção a São Vicente em Portugal. E nós vamos ter aí um momento em que a cristandade, meados do século XV, vivenciava também novas circunstâncias desse papado que buscava cada vez mais, alguns chamam de um papado da Renascença, mas também as monarquias e o império não ficava fora disso, investiam no cerimonial. Espero que essa minha brevíssima apresentação seja útil e possa instigar a você, ouvinte, conhecer mais tanto o texto do embaixador alemão como uma série de outras viagens diplomáticas do século XV. Até a próxima, um grande abraço.